vida de Quelé, dona Flor. Deixa a vida de Quelé, dona Flor, dona Flor. Deixa a vida de Quelé, dona Flor, dona Flor. Corre, corre, um Deus nos acuda, vadinho. Se você achou que depois do centenário ninguém ia falar mais no amado Jorge, se enganou, né? Não podia. O mais escritor baiano está sendo lembrado no evento Jorge Mais 100, que reúne diversos escritores, especialistas que vão debater a obra amadiana. E essa obra de Jorge Amado é o assunto de hoje aqui no Frequência Baiana. Com a gente, olha só o time, o curador do evento, professor de literatura da UNEB e especialista em Jorge Amado, Gildeci Leite. Muito bem-vindo, Gildeci, ao Frequência Baiana. Boa tarde. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui falando de Jorge mais uma vez. Também com a gente o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Estamos aqui falando com Antônio Torres. Tudo bem? Muito bem voltar à Bahia, ainda mais para esta homenagem ao Jorge Amado, e de cara aqui sendo convocado para esse encontro e encontrando aqui o querido mestre Gildeci Leite, que já me levou ao NEB de Seabra. Então me permita, um evento fantástico. Me permite então apresentar o Antônio Torres, o cantor e compositor Jocafe, da dupla Antônio Carlos e Jocafe. Brinca, rapaz. Que momento. Que isso. Tinha que uma câmera aqui agora para registrar esse momento. Ficando sério demais. Eu sou apenas um compositor que sempre adorou a obra de Jorge desde pequenininho. Entende como é que é? E de alguma forma a gente quis trabalhar sempre com os personagens de Jorge, que eram personagens que estavam ao nosso redor a todo tempo. Quem viveu na minha geração, que foi uma geração muito pródiga, muito gostosa, quem viveu o mercado modelo, depois mandado queimar por algumas pessoas que a gente até conhece, mas que não fala, entende? Depois que foi mandado queimar e que a gente fez até música chorosamente, choramos. Como é que pode ser que um mercado venha fogo de 5 lados? Ele está falando que queimou o mercado modelo, mas não devia queimar. Onde vai morar o samba? Onde é que eu vou morar? Onde é que eu iria morar? Vocês que conhecem Você Abusou, Toró de Lágrimas e essas outras músicas, mais o Antônio Carlos e Jocafe. O Jocafe está aqui. Essa foi feita com o Dásio. Com o Dásio Tavares. Meu amigo Dásio Tavares. Exatamente. Meu professor, meu mestre. Mas também fizeram várias músicas aí ao Jorge Amado. Bom, estou começando aqui com esse timaço para conversar sobre o mais importante, talvez, dos escritores baianos, né? Pelo menos o mais famoso, certamente. Queria começar falando um pouquinho com o Gildeci sobre o evento de hoje. O que é que vocês estão trazendo nesse debate sobre Jorge Amado? Bom, a intenção do Jorge Mais 100 é discutir a importância de Jorge Amado, da obra dele, e também a perspectiva, ou possibilidades de perspectiva, se a gente pode utilizar essa expressão tão redundante, do que seria daqui a 100 anos, ou a partir daqui até os próximos anos, a produção da literatura baiana. A gente entende que há algumas possibilidades de produzir literatura a partir do que a gente pensa Jorge Amado. Alguns autores preferem explicitar esse distanciamento da obra de Jorge Amado e outros não sentem medo de assumirem essa proximidade. Proximidade da obra não significa dizer imitação, não é, Antônio? Antônio Torres está aqui, mestre da literatura, sabe disso. Não significa dizer imitação. Agora, eu entendo, por exemplo, que assim como Euclides da Cunha é o grande fundador da literatura do sertão, e Antônio Torres é também um homem que trata dessa temática, Jorge Amado ele vai fundar a literatura do Dendê, nessa perspectiva de trabalhar com as mitologias da afro-baianidade, da afro-brasilidade. Então, todo autor, pelo menos no meu entendimento, que vai trabalhar nessa perspectiva de valorização das mitologias negras brasileiras, ele, tendo ou não tendo lido Jorge Amado, vai ter um link com a obra amadiana, porque ele conseguiu inaugurar isso. Tem uma história assim, né, de que Dorival e que Jorge Amado criaram uma ideia sobre a Bahia. Mas há controvérsias, assim, há pessoas que acham que, inclusive, a literatura de Jorge Amado tem que ser revista porque é uma Bahia que a gente não encontra mais quando a gente sai nas ruas, né? Que é uma outra Bahia. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e, aproveitando até a presença do Antônio Torres, que eu andei lendo sobre o assunto, me parece que não há um consenso, inclusive, sobre a importância de Jorge, e que, inclusive, uma das críticas mais comuns que se faz à obra do Jorge
é que ele cria situações grandiosas, né, épicas em alguma medida, mas em algum momento ele estaria deixando de lado os personagens. Uma crítica que me parece bem comum à obra do Jorge é que ele deixaria os personagens sem uma devida profundidade psicológica. O que vocês acham disso? Antônio, você concorda com essa tese? Não concordo, não, porque eu acho o seguinte, houve durante muito tempo uma certa má vontade com Jorge Amado, isso é verdade, sobretudo por parte da crítica acadêmica. Mais especificamente a crítica acadêmica do Sudeste. Mas eu acho que isso está virando. O Jorge está passando por um momento muito bom para ele, quer dizer, para a posteridade. A posteridade do Jorge Amado está lhe beneficiando, porque a academia, que o olhava com um certo desdém ou um certo preconceito, de repente passou a reavaliá-lo. Eu acho que hoje há um novo olhar sobre essa literatura do Jorge, né? Eu diria, por exemplo, o Jorge sempre causou uma certa estranheza, né? Eu me lembro quando eu morava em Alagoinhas, era estudante do ginásio de Alagoinhas, e o primeiro livro que eu li de Jorge me foi dado por um professor de geografia e matemática, não era nem de português, que era um leitor fantástico e que eu descobri nos intervalos, nas internas, eu descobri que ele gostava mesmo de literatura. E ele me emprestou o Mar Morto, que eu li numa noite, no dia seguinte fui correndo devolver para ele. Aí ele me passou para Capitães da Areia e daí a pouco eu estava numa livraria e já comprei tudo a perder de vista, em suavíssimas prestações, tudo que havia de Jorge até então. Agora, ele me causou um estranhamento porque eu, baiano, a 100 km de Salvador, 108 ou 110 km de Salvador, pertinho mesmo, mas não conhecia aquela Bahia que estava nesses romances do Jorge. Era uma outra Bahia, e eu colado nela ali, né? Estava ali no pórtico dos sertões, como a Alagoinha se chamava, né? Algum poeta romântico chamou Alagoinhas do Pórtico dos Sertões. Estava ali na divisa entre o sertão e o recôncavo. Ali tem uma linha imaginária dividindo. Então, duas culturas ali tão próximas e ao mesmo tempo tão separadas, né? E o professor Gil Dessi falou de Euclides da Cunha. Os sertões trata disso, né? Desse conflito que gerou a Guerra de Canudos, a civilização do litoral versus a do sertão, né? E eu ali, naquela boca, lendo Jorge Amado, eu descobri uma Bahia que eu desconhecia, e eu estava tão perto dela. Quer dizer, esses estranhamentos com Jorge Amado pode vir de longe, ou alguém que achar que Jorge Amado escreveu uma Bahia que não existe, ou que nunca existiu, mas que, na verdade, foi uma Bahia mítica que ele criou e da qual o mundo inteiro se encantou. Quer dizer, então por que não gostar disso? E que talvez tenha acabado existindo, né? Que tenha acabado existindo na imaginação no imaginário de cada um. E o que né? ele está falando é verdade, porque meu pai era um homem do interior, ele era de Vila Nova da Rainha, ou melhor, Bonfim de Vila Nova da Rainha. Senhor do Bonfim, aqui próximo. Fica lá Próximo não, mesmo. 300 e poucos quilômetros, 300 e tantos quilômetros daqui. Fica perto de Juazeiro, né? E meu pai não conhecia esse linguajar, essa maneira de viver, essa maneira de ser dos personagens que se falam nos livros de Jorge, entende como é que é? Então, meu pai estava inteiramente por fora de toda essa situação. Já o filho dele, como é que você chega a essa situação? Você chega a essa situação tendo a juventude que eu tive, por exemplo, vivendo no mercado modelo, andando pelos becos noturnos, fazendo serenata, tomando cachaça no boteco daquela Bahia de antanho. Não é verdade? Naquela Bahia que me foi apresentado, que hoje em dia essa Bahia não existe mais. Mas pensando bem, você parece um personagem amadiano, né, Jocafe?
Eu sou um personagem amadiano, ele me colocou como um personagem dele, Maestro Jocafe, naquele livro que ele fez ali perto de Sergipe, como é o nome, aquela região, me passa na cabeça. Eu sou um personagem dele, eu sou o Maestro Jocafe, como é o nome? Tieta do Agreste. Eu estou nesse livro, Tieta do Agreste. Como personagem, eu era um maestro da retreta, que fazia aqueles arranjos e cantava aqueles dobrados e tudo mais naquela cidade. Isso é uma das provas que a Baía de Jorge Amado existe. Exatamente. Então, e ele pegar pessoas que ele conhecia também coloca como personagem de livro. Sim, ele brincava. E os desafetos como traídos. É o Jorge Amado. Exatamente. É o que você falou há pouco, quando você começou a fazer essa pergunta para o Torres aqui, dizendo o seguinte, que essa Bahia não existe mais, é que essa Bahia, as pessoas nunca mais vão chegar a falar sobre ela, nunca mais, porque é o progresso. Em suma, é o progresso. E é um progresso, você sabe que para aqui vieram pessoas que não tem nada a ver com a nossa cultura. Vieram por aqui catarinenses, vieram gaúchos, vieram piauienses, vieram maranhenses, enfim, para trabalhar, na verdade, no polo, essas coisas, e que se criou e que fez com que Salvador crescesse de uma forma absurda, enfavelar-se, em suma, que Salvador, infelizmente, é um favelão de casas que não tem reboco, sabe como é que é? Eu não sei qual é a vantagem que se tem em não ter reboco numa casa, mas isso é uma coisa à parte. Eu não sei se você deixa de pagar. Não, porque se você entra lá dentro, tem tudo. Você tem televisão até HD e outras coisas mais bem modernas. Fale, eu sei o que você quer falar. Ele aqui. Não, eu ia te dizer, Jocafe, que isso que você fala de Salvador, eu tenho visto em tudo quanto é lugar. Não, mas eu falei em Salvador. Eu acho que o mundo que a gente conheceu não existe mais. Vamos chegar a essa como ele era, não existe mais. Esse papo vai render muito ainda. A gente entrou agora no finalzinho do primeiro bloco. É só o primeiro bloco. A gente pode continuar conversando fora do ar e voltar depois no segundo bloco. Ele tem razão. Mas vamos partir desse final aqui do primeiro bloco, que é se esse mundo existe, se a Bahia existe, que mundo é esse? No qual a gente está inserido nos últimos dias. Pronto, a gente volta daqui a pouco. Estamos aqui com o professor especialista Jorge Amado Gildeci Leite, também com o imortal da Academia Brasileira de Letras, Antônio Torres, e também com o compositor Jocafe. Todo esse trio é elétrico aqui com a gente hoje. Uma honra, um prazer, o Frequência Baiana recebendo esses três nomes. E daqui a pouco a gente volta, agora 5h24. Rádio Band News FM Salvador. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Tá na feira, de água de mim, tá na feira. Ou tá no tabu, ou tá na festa. Capitã de Areia, música. Aquele lugar tá na feira, de água de menino, está no Mercado Modelo, tá no Tabuão, tá em qualquer lugar. Você que não está entendendo, em todos os lugares, né? Você que não está entendendo nada, está sintonizando agora no 99,1. A gente está com uma mesa aqui falando sobre Jorge Amado. Hoje tem um evento que é dedicado ao maior escritor baiano, Jorge Maicem. O curador está aqui com a gente, Gildeci Leite, ele que é professor de literatura da UNEB, especialista em Jorge Amado, está com um livro, inclusive, dedicado ao Jorge Amado, vai comentar um pouquinho para a gente também. Estamos com o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras, Antônio Torres, que está herdando a cadeira que foi de Jorge, que foi de Zélia, e estamos também com o cantor e compositor da dupla Antônio Carlos e Jocafe, a metade da dupla está aqui com a gente. Ele estava comentando, inclusive, essa música Capitã de Areia. Ele foi um dos trabalhos dedicados à obra do Jorge. Eles fizeram também a trilha do Pastores da Noite, enfim. E no bloco anterior nós estávamos conversando se a Bahia de Jorge Amado existe ou não existe. Gildeci. Bom, eu acho que a Baía de Jorge Amado, eu tenho certeza que ela existe. Evidentemente com as modificações impostas pelo tempo. Vamos pensar numa mãe de santo ficcional, Magé Bassan, ou Mãe Senhora, que era também a mãe de santo não ficcional de Jorge Amado. Uma Estela seria uma das representações dessas matriarcas, dessas mães de santos nas obras de Jorge Amado. Se a gente for pensar, por exemplo, no Sertão, que Antônio Torres escreve muito bem também sobre o Sertão, que conhece isso como ninguém, vai pensar numa matriarca chamada Juncundina de Seara Vermelha. Essas matriarcas ainda existem no Sertão baiano.
Evidentemente que as matriarcas hoje possuem celular, acessam a internet, ou os filhos delas acessam a internet, mas esses arquétipos e esses acontecimentos, guardadas as proporções por conta do tempo, você ainda consegue encontrar na Bahia não ficcional e com a relação direta com a Bahia de Jorge Amado. Eu vou contar uma história para vocês bem rápida. Eu estava no Iliaxé, no Iliaxipá, aliás, que é o candomblé de Mestre Didi, que nos deixou há pouco tempo. Fica onde? Fica aqui em Salvador, na rua Orlando Gomes, com o bisneto de Mãe Senhora, que era justamente a mãe de santo, Jorge Amado, que ele também constrói. De repente, uma pessoa liga para esse bisneto, eu não posso dizer do que se tratava, até por conta do segredo do próprio axé, e um procedimento tem que ser feito. Então eu olhei para a cara dele e disse assim: olha, eu sei que você não leu Tenda dos Milagres. Naquele momento, eu vi uma recriação de uma determinada cena de Cena dos Milagres, uma relação entre Pedro Arcanjo e a personagem Kirce, e dei muita risada com aquilo. Não posso detalhar no que foi. Então, Jorge também teve acesso a esse mundo do candomblé como nenhum outro escritor teve da época dele. Porque ele sendo comunista e tinha confiança de Mãe Aninha, de Mãe Senhora. Mãe Estela, em um vídeo, chama Jorge Amado de irmão dela, porque eles de fato eram irmãos de santo, não é? Eu não vou discutir aqui se Jorge Amado tinha ou não tinha fé. Ele era Obá de Xangô, mas antes... Ele era Ogã. Ogã também, aos 15 anos de idade, pai Procópio de Ogum já, no terreiro dele, Jorge Amado foi suspenso Ogã, e pai Procópio ganha uma homenagem em Tenda dos Milagres, que é o pai de Santo Procópio, não é? Perseguido. Aliás, a relação de Jorge Amado com o candomblé, eu acho que pode ser explicada pelo próprio personagem Pedro Arcanjo, no momento em que ele é questionado pelo personagem Fraga Neto. E aí, você tem ou não tem fé nisso, mestre Pedro? Você já estudou, já virou um homem da ciência, você ainda acredita nisso? Ele disse: olha, se eu disser que não acredito, eu vou romper com o meu povo e vou subir na vida. Mas eu tenho que estar ali liderando o meu povo, né? Então, a relação de Jorge, na minha opinião, um homem de dentro do candomblé e não um tutor de fora, como algumas pessoas insistem em dizer, né? Eu acho que para questionar Jorge Amado no candomblé tem que ter coragem para questionar Mãe Senhora, que foi cantada inclusive por Vinícius de Moraes. A relação dele é de alguém de dentro e que sabe escrever sobre essas coisas. Por isso há muita relação com a não ficção. Antônio Torres, a gente está aqui com o escritor baiano imortal da Academia Brasileira de Letras, que ocupa a cadeira 23, que já foi do Jorge Amado, também da Zélia Gattai. O senhor participa hoje desse evento do debate, né, que discute, que debate a obra de Jorge Amado. Qual a análise, qual a reflexão que o senhor vai trazer para esse debate nessa mesa de discussão? Eu vou participar amanhã. O evento começa hoje. O senhor participa amanhã. O professor Gildeci Leite abre hoje lá o evento e eu sigo amanhã com outros escritores aqui da terra, o Denison e o Carlos Barbosa, e com a mediação da Miriam Fraga, que é a diretora executiva da Fundação Casa de Jorge Amado, uma querida amiga, poeta, grande poeta aqui da Bahia, baiana. E o nosso tema é Terras do Sem Fim. É um tema muito, como todos estão pensados, voltados para o futuro, né? Essa ideia que o professor Gildeci já explicou, do Jorge mais 100. Quer dizer, o que é que pode acontecer, qual o desdobramento que a obra de Jorge Amado está trazendo na nova escrita baiana, né? Quer dizer, e esse Terras do Sem Fim é isso, essa influência do Jorge, ou o legado dele, ou a herança dele, será sem fim. Quer dizer, vamos ter um debate em torno disso. E claro, a Miriam que vai conduzir, ninguém conhece melhor a obra de Jorge Amado nesta mesa da qual eu vou participar do que ela, né? Quer dizer, e ela vai nos conduzir. E certamente vai me dar espaço também para contar a minha relação com o Jorge Amado, que foi um cara fantástico, que sem me conhecer foi a minha noite de autógrafo em São Paulo. Ele ia lançar o Teresa Batista Cansada de Guerra na mesma noite em que eu estava lançando Um Cão Voando para a Lua, e amigos meus em São Paulo estavam preocupados, achando que ia ser um fracasso. Mas ele passou antes, comprou o livro, deixou lá, pediu um autógrafo, e aí começou uma relação muito boa. E ele era uma pessoa muito generosa. Eu pretendo falar nisso, que é um tempo hoje muito esquisito, e generosidade não anda assim muito
fácil no mercado, né? Não anda dando sopa no mercado. Vou falar muito da personalidade dele. Ótimo, a gente vai ter que se despedir do Antônio Torres, né? Hoje ele vai ter que sair do programa agora, mas a gente volta em segundo tempo, daqui a pouquinho com Frequência Baiana. A gente continua com o professor Gildeci e também com o Jocaf. Professor Antônio, muito obrigado pela presença, viu? Uma honra. A honra é minha estar aqui nesse parabéns, programa chiquérrimo. Muito parabéns. certeza, parabéns. Só ele sabe a luta para poder chegar aonde ele chegou. Ele que ocupa a Valeu, cadeira de muito número difícil, 23 minha gente. da Academia Brasileira de Letras, Tem que ter sentado em muita nossa cadeira do competência. estúdio agora. É uma honra. A honra é minha, Pois gente. é. Muito Valeu, obrigado, Antônio. Antônio. Alô, Bahia. Hoje e amanhã, É. no Centro Cultural dos Correios, ali no Largo do Isso. Cruzeiro de São Francisco. Jorge Amado está vivo lá. A gente vai continuar Axé. falando sobre o assunto ainda no Frequência Baiana. Fica aí. Ô lele ô, lele ô, ah. Quem mata o que não se come, não perde por esperar, ô lele ô. Você ouve aí o vozeirão do Seu Mateus, né? Vulgarmente conhecido como Seu Mateus, o Mateus Aleluia dos 5 anos, dando uma palhinha nessa música. Antônio Carlos do Jocaf cantando Jesuíno Galo Doido, uma das muitas músicas que a dupla Antônio Carlos do Jocaf fez, uma das muitas músicas que eles fizeram para a trilha sonora de Pastores da Noite. Também figurou em um disco que eles fizeram dedicado especialmente para o Jorge Amado. Nós estamos recebendo aqui o compositor Jocaf, metade da dupla está aqui com a gente, e também estamos recebendo hoje Gildeci Leite, ele que é curador de um evento que está acontecendo hoje, Jorge Mais 100, e que reúne diversos escritores especialistas na obra de Jorge Amado para debater. Ele também é professor de literatura da UNEB, especialista em Jorge Amado. Estamos aqui nessa mesa conversando sobre Jorge Amado, e a gente vai chamar agora para a discussão, já que nós estávamos conversando no bloco anterior com o imortal da Academia Antônio Torres. Ele estava justamente falando do que ele vai trazer na mesa amanhã, né, que ele vai falar um pouquinho até sobre os herdeiros. A gente vai antecipar um pouquinho aqui, viu, Gildeci, porque a gente conversou ano passado com o professor Eduardo de Assis Duarte, ele que é autor de Jorge Amado, Romance em Tempo de Utopia, e perguntamos para ele quem é que ele considera ser o herdeiro de Jorge Amado. Vamos ouvir. A começar pelos baianos, não é? Por Adonias Filho, a começar por Antônio Olinto, que não é baiano, mas é mineiro, mas super próximo de Jorge Amado a vida toda. O próprio João Baldo Ribeiro. Eu penso que o grande herdeiro do Jorge Amado seja o João Baldo. Pelo menos você tem esses mesmos paradigmas, né? De pensar o povo brasileiro como fruto desse convívio das três raças, e em especial desse convívio pacífico, entre aspas, entre brancos e negros no Brasil. O Vivo Povo Brasileiro é um herdeiro legítimo de toda a literatura de Jorge Amado. Há outros também, mas enfim, eu penso que, sobretudo os autores, os escritores baianos, têm esse traço, né, vamos dizer assim, amadiano, que deve vir meio que quase que inconscientemente com eles. Mas eu creio que há uma espécie vamos dizer, de trajetória do romance modernista, regionalista, digamos assim, que vai dos anos 30, com o País do Carnaval, do Jorge Amado, e percorre o século inteiro e fecha essa trajetória com o Vivo Povo Brasileiro do João Baldo. Acho que de lá para cá, outros modelos de romance estão proliferando na literatura brasileira, que não estes, né, de celebração de um país mestiço, essa coisa toda. Pois é, o Eduardo ele faz essa passagem aí desde o País do Carnaval até chegar em Viva o Povo Brasileiro. Você iria por aí também, elencaria o João Baldo como o herdeiro maior, talvez, do Jorge Amado, Gildeci? Com certeza. Salvo engano, inclusive um herdeiro assumido, né? João Baldo tem uma relação direta com a literatura amadiana. Todos esses outros que foram citados por Eduardo Assis Duarte, que é um grande pesquisador da obra de Jorge Amado. Agora, além dos baianos, eu gosto de citar alguns africanos. Por exemplo, Pepe Tela assume essa influência amadiana. Mia Couto, o moçambicano, assume que Craveirinha, o grande poeta de Moçambique, era fã de Jorge Amado. Os países africanos de língua portuguesa, os escritores que participaram das construções das identidades nacionais daqueles países e também de suas liberdades, tinham Jorge Amado como um grande ícone. Eu, outro dia, conversando com o Manuel Rui, um dos autores do Hino Nacional de Angola,
Ele assume o papel de Jorge Amado como construtor de um ideário de liberdade daqueles homens que eram obrigados a estudar somente literatura canônica portuguesa. Quando Jorge Amado chega para eles, eles descobrem a sua África na Bahia. Eles chegam a citar, por exemplo, personagens como Quincas Berro d'Água e comparam com pessoas da terra dele e tantos outros personagens. Além dos baianos, eu gosto de lembrar também dos africanos de língua portuguesa, e esses também assumem a influência amadiana. Jocafe, o que é que motivou você e também o Antônio Carlos a escreverem tantas canções dedicadas a Jorge Amado? A proximidade, talvez, do Antônio Carlos, aquela jogada dele roubar aqueles saputis no quintal do Jorge, a proximidade de ter brincado. Garoto, exatamente. Quando ele era garoto, ele roubava saputinho no quintal do Jorge Amado. E pelo amor pelas coisas da Bahia, e que Jorge mostrava aquilo, meu Deus, tudo que a gente sabe, tudo que a gente representa, estão nas páginas dos livros de Jorge Amado. Principalmente naquela geração dos anos 70, dos anos 60, eu diria. Dos anos 60. Então, Caetano viveu isso, não diria Gil veio do interior, mas Caetano veio de um interior próximo, bem próximo, não poderia dizer, ele veio do Recôncavo Baiano, da cidade onde o samba deve ter nascido, que foi... Ele nasceu na cidade de Santa Amaro, o samba nasceu lá. E disso aí tudo nasceu esse carinho que a gente sempre teve por Jorge Amado, e porque os personagens de Jorge eram as pessoas que a gente via na rua, entende como é que é? Eram aquelas pessoas que conviviam com a gente, aqueles que bebiam com a gente no Mercado Modelo, ou que andavam na feira de Água de Menino, que comprava, que ia na venda do seu Firmino, ou de quem quer que seja, do seu Lourival. Então, isso aí era o conhecimento, inclusive na parte também, que eu diria, a parte religiosa de Jorge, a parte da religião de Jorge, que é onde Antônio Carlos era muito envolvido, e como o nome, o Gildeci fala muito bem sobre esse assunto. E teria mais categoria para falar sobre isso. Dá para discursar a noite inteira, né? Gildeci, conta pra gente, convida aí o nosso ouvinte a participar do Jorge Mais 100, faz aí, anuncia aí, né, mais sobre o evento, conta os detalhes. De hoje, né, até sexta-feira, nós vamos ter lá o Jorge Mais 100 no Pelourinho, no prédio dos Correios, com patrocínio dos Correios, apoio do Ministério da Cultura e da Fundação Casa Jorge Amado, realização do Canto de Ideias Produções, e teremos vários convidados para discutir a obra de Jorge e algo do que seria após Jorge. Temos escritores, cineastas, intelectuais, teatrólogos, musicistas e músicos, para discutirem essa perspectiva do que seria Jorge Mais 100. Né? Agora, só para lembrar um pouquinho dessa questão da influência de Jorge Amado, se tem um texto que eu acho extremamente amadiano, e o povo baiano e brasileiro todo assistiu, chama-se Opaí, ó. Ali você tem várias obras de Jorge Amado, em determinados acontecimentos. Você tem Pastores da Noite, você tem Capitães da Areia, você tem Tenda dos Milagres. É indubitável a presença ali do Jorge Amado. O próprio personagem de Lázaro Ramos, Roque, é a junção de dois grandes personagens de Tenda dos Milagres, que é Pedro Arcanjo e Lídio Corró, que é o intelectual e o trabalhador braçal ao mesmo tempo. O Pedro Arcanjo, ele é, de uma certa forma, impressionante, melhor, ele foi um povoador, né? Ele achava que na Bahia, todo branco tem um preto na família. Isso é verdade. Na Bahia, todo branco tem um preto na família. Quem falou foi Pedro Arcanjo, o mestre da sabedoria. Fale baixo, Bedel, fale baixo. Ele era Bedel da faculdade de medicina, dali do terreiro. A gente vive na história. É por isso que eu lhe digo, quando a gente... Por que Jorge? Sim, porque Jorge era a vida da gente na rua, era nas serenatas e tudo mais, né? E ele era um povoador. Ele namorava negras, mulatas, brancas, louras. Então, ele assim, tem uma parte da música da gente, inclusive, que fala assim, crioula pariu mulato, lourinha deu sarará. Essa mistura de fato fez um povo se baianizar.
arquianjo dos castelos, que ele era o arquianjo dos castelos, Sim. coronel de Lupaná, povoador da Bahia, de Xangô, Ojuoba. Axé. Mas essa parte é dele. Tá ali. Crioula, faria um mulato, crioula, faria um mulato, lourinha deu sarará, são filhos de Pedro Arcanjo, mistura melhor não há. Tá aí o Jocafe cantando um pouquinho da obra do Jorge Amado, tá aqui também, o Gildeci também já convidou todo mundo. Gildeci, muito obrigado, ele tá com o livro dele aqui, eu vou ver aqui o livro. Sim, aqui, fale mostrar sobre o Jorge Amado, da ancestralidade, a representação dos orixás, livro de Gildeci de Oliveira Leite, pesquisador, sabe tudo sobre a obra de Jorge Amado. Quase tudo ele tá aqui falando, mas boa, muita coisa. Um pouquinho. Tá bom, então, muito obrigado pela presença dos dois, um prazer Muito receber obrigado. vocês aqui Prazer é sempre. todo meu. Portas abertas. Sempre que puder falar sobre Jorge, pode me chamar que eu estarei aqui com todo prazer. Ok, 6h19. Jesuína Santo Novo, nos terreiros da Bahia.